Boa noite, vamos entrando. Boa noite, vamos entrando. Nós estamos na quarta live do mês de junho. Esse mês que falamos sobre o tema de maturidade emocional, que foi quase um mini curso. Não sei se vocês sentiram isso, mas a minha entrega e a minha dedicação tá basicamente de mini curso. Inclusive, eu vou liberar ao final dessa semana um material com todos os resumos. Uma querida Luciana Puspi fez um trabalho, ela contribuiu com Cristãos que Meditam fazendo resumos dessas lives. Então, aguarde que você vai receber. Se você estiver vendo esse vídeo ao vivo ou até mesmo gravado, saiba que toda segunda-feira nós estamos aqui reunidos para meditarmos juntos. Esse mês de junho foi um mês atípico, mês de maio e junho, onde a gente trouxe mais parte teórica, mas a ideia é que a gente tire um tempinho para você desconectar aí do seu modo automático de viver e se conectar novamente consigo e com Deus, ou seja, com o que é essencial. Esse mês, junto com essa reconexão, eu acredito muito que quando a gente se conecta com aquilo que é essencial, a gente abre os nossos olhos para entendermos como podemos contribuir para esse mundo, como podemos levar Deus adiante. E uma das formas de contribuirmos é com a nossa generosidade, com os nossos recursos. E é por isso que mensalmente a gente faz a parceria com um projeto social. Mas será que tá travada a imagem aí? Mensalmente a gente faz uma parceria com um projeto social. E o projeto social desse mês é o projeto social Novo Horizonte, que ajuda mais de 150 crianças em condição de vulnerabilidade e risco lá no Ceará, em Fortaleza. Então, se você tá chegando aqui de paraquedas ou se você já participa e não contribuiu ainda, faça a sua contribuição. Como que você vai fazer? É só acessar www.cristãosquemeditam.com.br e lá no final dessa página vai ter os dados do projeto do mês. Tem também os dados dos outros meses que a gente ajudou. Então vai lá, escolhe um projeto e abençoa. Pega o seu recurso e abençoa. Acho que a imagem tá normal aí, né? Gente, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o aviãozinho e passar para o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque hoje nós vamos falar de um tema bem legal, que é o tema da rigidez emocional. E aí, para quem estava aqui, eu vou fazer um breve resuminho, que eu sempre faço isso. Eu acho que é bom porque vai reforçando ainda mais os conceitos. Hoje eu recebi um comentário de uma pessoa falando assim: nossa, Maíra, detectar alguns traços imaturos me ajudou muito na caminhada. E eu também, gente, eu senti isso, sabe? Foi muito legal ter estudado. Eu não sei vocês, se vocês tiverem sido impactados de alguma forma, deixem aqui nos comentários para as pessoas verem, porque às vezes a gente incentiva as pessoas a ver a gravação lá no site. Por quê? Olha que interessante. Às vezes a gente está num modo muito automático mesmo de ser e de viver. E a gente carrega lá as nossas convicções, a nossa forma de ver o mundo. E muitos dos nossos problemas, eles podem estar sendo gerados por formas específicas de ver a realidade. Então a gente olhou aqui, na primeira live a gente falou de uma forma onde a gente entende a realidade como sendo algo que a gente precisa ser atendido. Esse é o traço que a gente fala da imaturidade, que chama egocentrismo. Ou seja, tudo está relacionado, tudo está voltado ao atendimento das minhas necessidades emocionais. Assim é a pessoa egocêntrica, uma pessoa que age com imaturidade diante da vida. E aí nós vimos que não, nem sempre os seus desejos precisam ser atendidos, nem sempre você precisa ser
olhado porque existem outras pessoas no ambiente em que você convive. Então, quando eu tô falando você, é pra sua parte imatura. Não é você como um todo, mas pra aquela partezinha sua imatura. O segundo aspecto que a gente viu da imaturidade emocional foi a reatividade. Onde quem é imaturo, quem tem esse traço da imaturidade, quer tudo pra agora. Eu quero tudo agora. Então, a pessoa não consegue esperar, não consegue tolerar sofrimento, não consegue receber um não consegue receber um espera aí. Então, a pessoa que é imatura, ela é reativa, ou seja, ela não dá tempo ao tempo. E a resposta para a imaturidade, para esse traço, é dar tempo ao tempo. E a gente entendeu que a meditação é um treino desse espaço e tempo na sua mente. Você vai treinar forçadamente a entender o tempo das coisas. E o traço que a gente falou na semana passada foi o traço de descontrole emocional. O que significa descontrole emocional? Quando a pessoa ela é tomada por uma emoção e ela reage e vê tudo de acordo com aquela emoção. Pode ser uma emoção que extravasa, que gera raiva, que gera luta, que gera grito, ou pode ser uma emoção que fica contida, fica presa, mas que fecha a minha cara, que determina a forma como eu vou me relacionar com o outro. Isso tudo aí. E aí a gente viu como que a leveza e a fluidez, ou seja, o entendimento das coisas, o entendimento de que as emoções são eventos mentais que não são a gente como um todo, mas fazem parte de um processo mental, apenas um evento que vem, mas que também vai. A gente viu como vencer, como driblar o descontrole emocional. Vocês estão por dentro aí, gente? Tá todo mundo calado. Eu tô vendo que tá cheio de gente entrando e tá todo mundo calado. Fiz esse resuminho, falei, não, 10 minutos para resumo. E agora a gente vai começar, que a ideia é a gente passar rapidinho. Então, quem se identificou aí? Egocêntrico, reativo e descontrolado emocionalmente, levanta a mão. Quero ver quem tem a ousadia de se identificar assim. Eu me identifiquei nos 3. E aí que eu ia falar assim, gente, como é importante a gente trazer luz para alguns aspectos, mesmo que desconfortáveis. É desconfortável a gente falar assim, nossa, eu sou imaturo. Mas como é importante para que a gente consiga ter lucidez para sair. Existe uma forma diferente de olhar para a sua vida que você pode lidar com as coisas de forma muito mais leve. E eu sei que muitos de vocês buscam a meditação. Ixi, pausou aqui. Eu sei que muitos de vocês buscam a meditação e esse estilo de vida meditativo para viver essa vida leve. Olha o tanto de mãozinha levantada. Lude, Thaís. Nos 3, eu também, Thaís. Luara, Tereza, Valéria, descontrolada, Ellen. Você está me descrevendo todinha. Meu Deus, preciso de tratamento. Não, você precisa de meditar. Bora meditar, que meditação é resposta para muita coisa nessa vida. Meditar com Deus, hein? Meditar com Deus. Gente, deu uma pausa aqui, mas eu acho que foi, né? Que aqui tava escrito que tinha pausado. Só Jesus na causa e eu só o descontrole emocional. Luara, ficaram gravadas todas no site www.cristãosquemeditam.com.br. Lá nesse site você clica em Projeto Respiro, que faz parte do projeto que a gente tá aqui. Então hoje, gente, eu vou trazer mais um aspecto e vocês vão falar assim, meu Deus, eu sou completamente imatura. Mas na verdade é o que eu tenho dito aqui. Não é que esses traços, eles não querem dizer que nós somos uma pessoa imatura como um todo. Provavelmente você, mesmo que você tenha identificado traços imaturos na sua vida, é bem provável que você também tem muita maturidade para lidar com algumas coisas. Então, nós somos seres que ora somos maduros, ora imaturos,
né? Isso vai variar conforme o contexto, conforme a dor que pega em nós. A gente viu que por trás de cada traço desses existe uma dor, existe um medo, né? E nós vamos entender hoje a rigidez emocional. Esse é um tema que foi um grande desafio para mim hoje estudá-lo e trazê-lo de forma a ficar compreensível para vocês. Por quê? Porque muito da nossa cultura religiosa, o meio em que nós vivemos, aprendemos e crescemos, traz consigo rigidez. Hoje nós vamos falar desse traço de imaturidade que chama rigidez emocional. E muitos de nós somos rígidos. E vocês vão entender um pouquinho por quê. E aí eu vou pedir, se for possível nesse momento, que vocês tenham maturidade para ouvir. Por quê? Porque pode ser que você fale assim, não, eu quero ser rígido, eu prefiro ser rígido e eu vou ser rígido. Você pode continuar sendo, eu não quero aqui trazer nenhum confronto no sentido de confrontar sua convicção e sua fé. Não é isso. Você vai olhar na sua vida que traço rígido pode estar operando e trazendo mais prejuízos do que benefícios. Eu acho que esse é o principal ponto dessa live, a gente conseguir identificar assim, gente, até que ponto essa minha rigidez pode estar me atrapalhando, pode estar me distanciando de Deus, pode estar me distanciando de outras pessoas, enfim. E aí eu vou trazer um exemplo bem prático que tem acontecido hoje e que eu pensei que ele é mais neutro e que todo mundo vai conseguir enxergar. Hoje nós estamos vivendo uma polarização política, né? Hoje, se alguém defender, assim, fora Bolsonaro, imediatamente essa pessoa perde. Se eu defender aqui, algumas pessoas vão deixar de me seguir, porque vão achar que eu sou petista. Se eu defender alguma causa, alguma manifestação contra Bolsonaro, pronto. Já me rotulou, pá. Se a gente for a favor do Bolsonaro, ponto. Aí vou perder vários seguidores também do povo que tá do outro lado, que não gosta do Bolsonaro. É ou não é? Nós hoje, apesar de todo o avanço tecnológico, de todo o avanço da nossa sociedade, né? Hoje nós estamos aqui fazendo live ao vivo. Nós estamos regredindo nos nossos comportamentos. Por quê? Porque um dos traços da imaturidade é esse olhar polarizado sobre as coisas. A pessoa rígida é uma pessoa que carrega uma convicção debaixo do braço e não quer saber de mais nada. Ela não quer saber a opinião, ela não quer saber o que está por trás da vida daquela pessoa, ela não quer saber absolutamente nada. Ela só quer defender a sua opinião. E ela acredita que a sua opinião é a única verdade que existe na face da Terra. E aí, esse exemplo da política é um exemplo muito fácil que dá pra gente ver, mas eu quero que vocês vão voltando um pouquinho, tá? Pode ser que não seja o exemplo de vocês. O meu, na verdade, eu tô longe dessa área, mas eu tô mais próximo de outras. Quero que vocês vão trazendo na vida de vocês quais ideologias e quais convicções vocês usam isso para invalidar o outro, para rotular alguém, para criar estereótipos. E eu acho que no nosso meio, nós cristãos, a gente tem muito isso. Muito.
Então a gente julga lá uma cultura, vamos pensar assim, uma cultura de uma denominação diferente da nossa. Ai, gente, nossa, tão longe da verdade, né? Porque a gente acredita que a nossa, sempre a nossa é a melhor, né? A Catarina tá falando aqui, religiosidade. E a pessoa rígida, ela tem, olha que interessante, ela tem uma característica. Hoje eu até fiz um post lá. Homem entra na justiça e gasta 150 mil por conta de 350 reais. A pessoa que é rígida, ela tá tão cega, ela tá tão... ela tá tão estruturada em uma convicção que ela esquece o bom senso. Nada mais importa a não ser defender a ideia dela. E aí eu vou contar um exemplo aqui de uma paciente que eu já vi, que já passou por mim, enfim, que eu conheço a história, sem dar nomes, mas uma paciente que ela tinha uma convicção muito grande da bebida como sendo pecado. E aqui eu não quero trazer nada, assim, nós não vamos entrar aqui se é, se não é, isso aí aqui não é o lugar para isso. E o marido dela bebia socialmente, esporadicamente, assim, bebia uma coisa ou outra. E o casamento dela acabou, porque ela não conseguia mais ver o marido de outra forma. O ato do marido bebendo era motivo para ela de ter um olhar sobre ele, de um olhar assim, ele é um pecador, ele vai pro inferno, ele não ama a nossa família, sabe? Daquela convicção, várias outras surgiram e contaminaram aquele relacionamento. E aquele marido sempre se sentia julgado pela própria esposa, não se sentia aceito, não se sentia amado, não se sentia livre. Então, muitas vezes, essa regra da pessoa rígida, ela excede o bom senso. Ela excede, eu falo que regra, quem é meu paciente aqui vai saber disso. Eu falo que regra, ela atropela contexto. Quem está em torno de regra não olha contexto. Não olha assim, nossa, mas nós estamos, vamos pensar aqui, um brinde a uma coisa e tal. Não existe o contexto, não existe justificativa, não existe motivo. Regra é regra e precisa ser atendida. Então, o rígido, ele tá em torno dessas regras. E nada, pode ser qualquer outra explicação, nada vai convencer a pessoa rígida. E ela crava. A pessoa rígida, ela tem uma postura interior impositiva. Ela julga, ela acusa, ela pune, ela condena, ela tem preconceito, ela exclui, ela vira a cara, ela tem desprezo. Mas muitas vezes pode ser que não seja expresso, mas internamente a pessoa tá lotada de convicções. E a pessoa que é rígida, gente, ela até tenta. Tipo, se ela queria às vezes ser diferente, ela vive certas angústias, mas ela não consegue ter flexibilidade. A Edna tá falando aqui. O rígido age com muito desamor. Exatamente. E aí a Priscila falou aqui. Nossa, eu sou assim. Muitas das vezes comigo mesma. Olha que interessante, Priscila. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque, gente, a mesma régua que o rígido coloca para avaliar a vida é a regra que ele se coloca. Então, por trás do rígido, né, a Edna falou, ele age com desamor. Não é, porque ele tá tão aprisionado nas convicções e regras dele
que ele não consegue enxergar nada além. Então ele acaba por não enxergar, ele atropela o outro, ele desrespeita o outro, ele não age em amor com o outro, porque ele não consegue. Porque ele tá realmente aprisionado. Eu acho que é um tipo de um aprisionamento. Então, o rígido, outra característica do rígido, ele tem uma visão muito dualista, sabe? Ou eu tenho aliados ou inimigos, sabe? Assim, ou é de Deus ou não é de Deus. É uma visão muito assim, muito dono da verdade. Fez sentido, gente? Vocês identificaram aí alguns traços rígidos em vocês? Na forma que vocês talvez lidam com uma situação? Situações que são desafiadoras, situações que são incertas, situações que são imprevisíveis. Normalmente a nossa regra, ela vem muito forte. E aí é muito difícil a gente ter aquele famoso jogo de cintura. Lembra que quando eu falei com vocês sobre o descompasso, a imaturidade é um descompasso. A vida tá pedindo lá compreensão e o rígido, ele tá vindo com regra. A vida tá pedindo amor e o rígido tá vindo com regra, ou seja, é um descompasso, é um ritmo diferente, tá? E o rígido, gente, mas ele é cabeça dura. Não adianta você falar com ele assim, não, isso tá piorando, não. Ele não consegue muitas vezes ver isso. Ele acha que só se for cumprida a regra que ele carrega, a convicção que ele carrega, é que a felicidade vai estar ali. A felicidade não vai estar em outro lugar. Deixa eu ver aqui se vocês fizeram mais. O rígido tem dificuldade de lidar com ele mesmo, ter paciência, acolher a si? Sim, porque o rígido, ele não tem uma visão dualista, certo e errado, bom e ruim. Então, se o rígido percebe nele, vamos supor que o rígido tem uma convicção lá, muito rígida, que não pode mentir. Só que ele mentiu. Mas não pode. Como é que você mentiu? Não pode. Você não vai pro céu assim. Deus vai te punir. Então, esses pensamentos acompanham muito os rígidos, porque é uma forma do rígido. Quanto maior a pressão o rígido faz, mais ele acredita que a pessoa vai mudar. Mais ele acredita, tipo assim, não, eu tenho que me punir. Normalmente o rígido é bem punitivo, tá? Me ajuda, Deus, o que ela tá fazendo pra mim? Doutora Ana, que linda. Então, beleza, gente? Deu pra entender o rígido? Maíra, nossa, mas parece que o rígido é uma pessoa muito difícil, né? É uma pessoa difícil. Mas o que tem por trás da rigidez? O rígido, ele tem muito medo da vida. Ele tem medo do incerto. Ele tem medo do imprevisível. Ele tem medo do risco. Então, o que acontece? Ele coloca uma regra porque a regra vira uma garantia dele. Então, se, por exemplo, eu não posso conviver com pessoas que apoiam aqui o Bolsonaro. Eu não posso conviver com pessoas que apoiam o PT, porque, não, isso aqui vai ser uma má influência, eu tenho medo. Onde que isso aqui pode me levar? Ou meu marido bebendo, eu não sei o que vai ser se ele virar um alcoólatra. E se ele me trair? E se ele me abandonar? E se ele esquecer de Deus? Então, às vezes a gente coloca em torno da regra a nossa garantia. Então é tipo assim, nossa, se ele parar de beber, pronto, meus problemas estão resolvidos. Ai, pronto. Por quê? Porque eu vou achar meu lugar seguro. Por isso que o rígido, às vezes, ele fica muito inquieto, gritando a verdade dele, impondo a convicção dele, porque ali é um lugar que vai trazer uma segurança emocional para ele. Então, o rígido, ele tem essa dificuldade, tá? E ele não quer ser
exposto, ele não quer ser ridicularizado, ele não quer ser confrontado. Então ele vem com autoritarismo para bloquear qualquer coisa que ameace esse lugar seguro dele. Tudo é medo, né, gente? Vocês conseguem ver que a gente sempre volta no medo? E aí, o que fazer com o rígido? Nós já vamos entrar para a fase final para a gente fazer a meditação, tá? Algumas dicas que eu quero trazer para vocês sobre a rigidez. Sempre não sejam rígidos para seguir as regras. Vocês vão avaliar o contexto. Essa é uma das primeiras dicas que a gente dá para o rígido. Pare e avalie o contexto. Tenha bom senso. Aqui eu listei 2 características que são importantes para a pessoa que é rígida, que é a humildade e que é a sabedoria. E hoje eu falei assim, gente, sabedoria, né? Eu estudei falando que a sabedoria era um aspecto. Falei assim, nossa, eu vou pegar Provérbios. Gente, Provérbios tá lotado de instruções da sabedoria, né? E lá fala muito assim, sensatez, é uma palavra que aparece muito, que tem a ver com bom senso. Tenha bom senso, sensatez no seu dia a dia. Fala muito equilíbrio, ouvir, ponderar. Essas são coisas que o rígido tem dificuldade de fazer. Ele tem dificuldade de ouvir uma opinião diferente da dele e não reagir. Ele tem muita dificuldade com isso. Então, essa é uma coisa que vai ajudar. E o que é a humildade? A humildade, gente, eu fui estudar um pouco, porque eu amo aquela passagem de Jesus, né? Até postei ela esses dias. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí eu fui ler a humildade. Sabe o que significa a humildade? É o reconhecimento de limites. Muitas vezes o rígido ele quer tanto impor a sua verdade que ele desrespeita o limite do outro. Ele desrespeita o livre-arbítrio do outro. Ele atropela, ele agride, ele ofende, ele vira as costas, né? Como a gente falou, que ele age em desamor. Então, a humildade é um reconhecimento do seu limite e, inclusive, do seu limite de entender toda a verdade. E aqui eu quero falar para você, rígido, você não tem a verdade da vida. E eu quero desafiar você a pensar o seguinte. Talvez se você não for tão rígido assim, pense em você há 10 anos atrás. Será que você pensa exatamente da mesma forma que você pensava há 10 anos atrás? Provavelmente muita coisa mudou na sua forma de pensar. Mas você carrega, lá atrás você carregava a sensação que você detinha da verdade. E talvez isso esteja acontecendo com você também. Você hoje acredita que tem a verdade na ponta da sua língua, quando na verdade pode ser que daqui 10 anos você fale, meu Deus, eu pensava daquele jeito. Isso se você for humilde para perceber que você errava lá atrás. Então, gente, nós não temos essa verdade toda. E a gente acha que a gente tem. E eu acho que nós cristãos achamos mais ainda. Isso é muito reforçado em nós. A gente cresce em cima da nossa crença. Porque a gente acredita que a gente está certo. Mas a gente pode estar certo na convicção do nosso Deus. Mas a gente não precisa estar certo em todas as condutas que a gente faz. Que a gente acha que essa é a verdade única, exclusiva e ponto. E não tem mais. Tanto é, gente, que numa mesma convicção cristã existem várias denominações. Quem está com a verdade? Então, a tolerância, né? Frente ao diferente, frente ao errado, frente às mazelas. Se você parar de se olhar um pouco, se você parar para se olhar um pouquinho, você vai ver em você muita incoerência.
Você vai ver em você, eu falo que a característica que nos acompanha como humanos é a... Ai, gente, me faltou a palavra. É a incoerência. Não. Volta tudo, gente. A característica que nos acompanha como humanos é a dualidade. Nós somos seres que temos os dois lados em nós. A gente tem um lado bom, um ruim, a gente tem alegria, a gente tem tristeza, a gente tem raiva, a gente tem amor. Nós somos seres que oscilamos entre esses dois aspectos. E isso é normal. E aceitar essa condição dual, aceitar essa condição incerta, aceitar essa condição incoerente faz parte da nossa, de nos aceitarmos como humanos, como falhos, como não deuses. Porque, na verdade, quando a gente não consegue enxergar isso, quando a gente está ali na posição de julgar, quando a gente está na posição da intolerância, nós estamos no lugar lá de Deus. E Deus nem é assim, né? Mas nós estamos lá no lugar de juízes de tudo e de todos, como se a gente tivesse mesmo a verdade em nós. Então, a humildade e a sabedoria tem a ver com esse bom senso, tem a ver com esse... A gente não precisa impor as nossas verdades, a gente não precisa defender as nossas verdades, a gente pode conviver em harmonia com o que é diferente. E isso faz com que a gente entre, eu acho, em alinhamento com a postura de Jesus. E aquela postura ser e ensinar muito mais, talvez, daquilo que a gente gostaria de passar. Faz sentido, gente? E aí, como que a meditação ela vai ajudar a cultivar essas características em nós? Sempre que a gente traz a postura da meditação, a gente traz uma postura de olhar para dentro, ou seja, de perceber o nosso interior sem julgamento. Você vai perceber no seu interior, às vezes, um pensamento ruim, às vezes um julgamento, às vezes uma raiva, e você não vai se julgar por isso. Você vai apenas observar. E o segundo aspecto que a meditação trabalha é um olhar curioso. Então, a gente vai para a situação, seja na hora de ouvir o áudio, seja na hora de viver a vida, com curiosidade. É tipo assim, deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu ouvir essa opinião, deixa eu entender o que tá aqui dentro. Com essa abertura, com essa curiosidade, para entender o que vem dali. Às vezes, gente, pode ser que uma pessoa esteja lá e você tá achando que ela não é de Deus porque ela não tem a convicção que você tem, mas ela ensine algo que Deus vai falar ao seu coração, através da vida dela. Quem sabe? Né? E claro, gente, tudo isso são características e atributos, né, que a gente vai desenvolver também na nossa intimidade com Deus, no agir do Espírito Santo em nós, né, convidando mesmo esse olhar mais aberto, mais sábio, mais humilde para a vida, né? Beleza, gente? Fez sentido para vocês? Vamos fazer a nossa meditação? Eu vou colocar aqui. Se vocês quiserem chamar alguém para fazer a prática agora. Semana que vem a gente vai começar um projeto novo. Eu tava conversando, fechamos o projeto hoje. E no mês de julho a gente vai ter experiências diferentes. Em mês de julho, nós vamos fazer meditações bíblicas. Vai ser muito, muito, muito legal. Deixa eu colocar aqui, gente, só o fundinho. O que mais que eu tenho que passar de recado para vocês? Eu acho que é isso. A gente vai ter meditações bíblicas,
Fechamos o projeto. E, não, tá. Eu vou colocar uma enquete. Eu vou colocar lá no Telegram e no Instagram também. Sobre o horário, para ver se vocês querem que passe para 8h30. Porque na semana que vem, a partir do mês de julho, a gente vai fazer só meditação. Nós vamos dar uma pausa, um pouquinho de teoria. E eu lembro que foi até a Lud que falou, algumas pessoas eu vejo que mais gente entra depois de 8h30. Então, pra gente avaliar aí, pra que mais pessoas possam fazer, tá bom? Vamos? Então, gente, pra quem tá aqui a primeira vez, pra quem já faz, as instruções são as mesmas. Lembrar-nos daquilo que importa. Peraí que minha conexão parou, acho que voltou. Resgatar em nós uma postura gentil, uma postura curiosa, uma postura amorosa para a vida. Essa é uma das intenções que a gente medita. Então, aos pouquinhos, encontre uma posição que seja confortável a você e vá fechando os olhos se isso parecer bom. Se você não se sentir confortável, pode manter os olhos da forma que você quiser. Aqui é um espaço para que você note o seu interior, para que você se respeite. Para que você se encontre com Deus, com um outro ritmo. Para isso, vá puxando o ar pelo nariz, notando o ar que entra, soltando o ar pela boca ou pelo nariz, notando o ar que sai. Não se preocupe se você está respirando certo ou não. Nem tudo tem a ver com certo e errado. Note que uma respiração nunca é igual à outra. Às vezes uma parece mais curta, outra mais longa. Às vezes parece que o ar falta ou que ele sobra.
de respirar no seu interior. Ele é como a vida. Que flui, que muda, que não permanece a mesma. Se sua mente se distrair, olhe isso também com curiosidade. Talvez o pensamento que você iniciou essa meditação não seja o mesmo que está aí agora. Tudo flui, tudo muda o tempo todo. Exceto Deus, que permanece gerando essa vida no seu interior. Soprando o fôlego que te dá vida. Com essa percepção, note o seu corpo, note como você está agora, como você está saindo dessa experiência. Tente não julgar. Se for possível, acolha o que tiver vindo, seja bom, ruim. E aos pouquinhos vá se conectando, levando a sua atenção para os movimentos do seu corpo, mexendo pés, mãos. E percebendo o que o seu corpo pede agora, o que o seu coração diz. E se for possível, atenda-o. Se for sensato, faça isso. Obrigada pela participação, parabéns por mais uma prática que você concluiu. Esse é um grande cuidado e gentileza que você está tendo com você. Até
segunda-feira. Vejo vocês. E, gente, ativem as notificações para vocês receberem, porque eu tô achando que o Insta não tá entregando, não. Tô vendo pessoal no post, pessoal nos stories. Vamos movimentar esse Insta. A gente precisa disso para poder continuar crescendo. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até segunda. Vai ser bênção, vai ser meditação bíblica e um novo projeto apresentado. Façam a doação para o projeto social Novo Horizonte, Pastora Zilma. Quem quer conhecer o projeto, vai lá, www.cristãosquemeditam.com.br. Clique em Projeto Respiro. A primeira live do mês de junho, a pastora Zilma falou, lindo, uma bênção ela. Vamos contribuir. Débora, clique em Projeto Respiro, você me perdoa, porque tem que clicar lá para ter acesso às gravações, tá bom? cristãosquemeditam.com.br, aí lá tem o link Projeto Respiro, lá vai ter, tá? Qualquer coisa me pergunta no particular. Gente, eu amo estar aqui com vocês. Obrigada por estarem sempre aqui, viu? De verdade. É uma bênção, é uma bênção. Se vocês não estivessem aqui, eu não poderia estar cumprindo isso que o meu coração arde mesmo em fazer. Então eu agradeço demais cada um de vocês. Um beijo.